Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal e nós falaremos hoje da questão do direito natural. Tá? Uns falam direito natural, outros direito de natureza e do latim quer dizer também jus naturalis. Então, você tem uma ideia de que esse homem primitivo, ele estava ainda vivendo uma condição de muita violência, tá? Por quê? Porque ele não havia constituído ainda a sua ideia de sociedade. Então, dessa forma, as ações eram ilimitadas, desajustadas e principalmente desreguladas. Tá? Então, não havia se entrado ainda no que nós chamamos hoje de sociedade civil. Pode chamar sociedade civil ou ainda de Estado civil. Tá? Porque se imagina aí que era uma pré-social, uma pré-vida de que aquilo seria o que nós somos hoje. Tá? Porque, como diz, ela antecede a essa sociedade civil, colocando aí vários empecilhos, tá? Mas o principal deles, a questão do direito à vida, a questão do direito à propriedade. Então ela tinha vestido de vários motivos que podem ser racionais hoje, mas que naquele momento a formação cerebral, o comportamento social, a construção do convívio com o outro era sempre o seu complicador. Tá? Então, nós temos aí alguns contratualistas que não concordam que houve essa sociedade. Ou seja, alguns colocam como uma ficção, como algo que era dedutivo para se chegar a uma conclusão desse processo. Tá? Então, eles colocando que não houve essa situação, não implica que eles não escreveriam sobre isso. Tá? Escreveram, desenvolveram bastante livros sobre esses pontos, mas o principal para se entender é que aqui, de qualquer forma, levou sim a uma situação social. Essa existiu por causa da construção, da elaboração de novas leis, de novos processos. Tá? E também é importante entender, tá, que se criou muita teoria sobre esse processo e que hoje se estuda muito a questão do direito natural ou os jus naturalis, tá? Que, na verdade, é o conjunto da teoria que vai formar, obviamente, essa sociedade. Por quê? Porque não existia, tá? Faltava essa sociedade. Assim sendo, o que nós podemos dizer são aquelas definições mais elementares nesse primeiro momento. Primeiro, os homens são diferentes dos animais. Um age pelo instinto, ou pela lógica, ou pela razão. Tá? Mesmo que se duvide dessa afirmativa. Tá? O homem segue muitas regras em todas as suas composições, regra familiar, regra social, regra no trabalho, regra para um contexto de guerra, regras para um contexto de construir um contrato comercial. Então, nós seguimos muitas e muitas regras. Mas também existe uma subjetividade aí, que é a questão da nossa cultura. Tá? Para o nosso entendimento, o que é a cultura? Cultura é um processo de acumulação de saberes, conhecimento e experiência que vai levar a uma tradição, a elaboração de vida social, a noção de grupo, a ideia de socialização. Tá? Mas essa razão nossa ela nunca foi o suficiente para prender, para retirar a nossa liberdade.
Pelo contrário, tá? Essa liberdade nossa, ela é sempre o grande eixo do nosso bem-estar. Ela é o elemento crucial da vida humana. Sem ela, a pessoa mais simples, ou a pessoa mais objetiva, ou a pessoa mais complexa, vai dizer que aquilo não é vida, que aquilo não é liberdade, que aquilo não é o que se pensava em ter além do processo desse bem-estar. Tá? Assim, o Hobbes, tá? Que viveu entre 1588 a 1679, que era inglês, ele dizia que a natureza humana era mal. Tá? O ser humano era mau, não era inclinado para o social, não praticava o bem, não pensava bem, então a sua natureza não arrastava essa vontade, essa socialização. Tá? Portanto, a natureza humana para Hobbes era altamente negativa. Mas ele diz também outros pontos aqui. Tá? O Hobbes está aqui como condição, foi político, foi filósofo, escreveu 2 livros dentro desses jus naturais ou do direito natural, que é exatamente o Leviatã, tá? O monstro marinho que domina as águas e é soberano, tá? E o livro O Cidadão. São 2 livros que quando se estuda a parte do direito, você passa por essa leitura que é bastante complexa com relação à sua construção. Tá? E o que é que ele diz? Ele diz, na verdade, que o ser humano, no começo dessa sociedade, ele pode tudo. Tá? Ele pode andar, correr, matar, estuprar, não tem limite, não tem regra, não tem punição. Então, dentro dessa liberdade, dentro desse transitar dele, tá? Ele pode usar qualquer meio. Ou seja, não importa a minha razão, eu posso usar qualquer meio para chegar no meu objetivo. Tá? Aqui não é pensando na questão de Maquiavel, pelo contrário, ele leu muito Maquiavel, tá? É no sentido assim de que eu tenho que chegar nesse ponto comum, eu tenho que construir e o importante é conseguir. Tá? O ilegal e o moral, aqui não está se pensando, porque não existe a regra em si, não existe uma lei ainda, ok? E, claro, ele resumiu uma frase de Plauto. Tá? Essa frase, ele diz aqui, homo lupus homo, ou seja, que o homem é lobo do homem. Mas ele fez uma parafraseada, ele resumiu essa frase do Plauto, tá? Porque o original, abre aspas, é um pouco mais ampla, tá? Lupus et homo homini lupus, que significa aí que o homem não é homem, mas é lobo, para o estranho. E nós vamos ver de novo uma reconstrução dessa frase, tá? O homem não é homem, mas um lobo para o estranho. Por que eu falei novamente essa frase? Porque o principal aqui a entender é esse homem como objeto estranho. Quer dizer, para o meu primo, para o meu cunhado, para o meu amigo, para aqueles que estão ao meu lado, eu sou um homem. Mas para o estranho, não. Porque no estado natural ou na presença dessa minha liberdade total, eu posso fazer o que eu desejar. Então, vou gerar certamente uma violência, porque eu serei um lobo diante da necessidade que eu tenho, instintiva, que é o principal ponto que estamos a levantar nesse contexto. Tá? E claro, tá? Se o homem vive numa guerra de todos contra todos, tá?
essa sociedade não vai existir. Porque os limites, os passos fundamentais são elevados a uma concepção de transitar entre aquilo que eu preciso, a minha necessidade, entre aquilo que eu acho importante. Tá? Portanto, os meus limites, o meu despojar dos bens, das coisas, não tem uma contenção. O que é que vai me conter? Ninguém. Eu sou mais forte, vou lá e faço. Eu sou mais inteligente, vou lá e faço. Portanto, aqui é muito claro quando diz assim, é uma violência ilimitada. Então, essa violência ilimitada, construída ou vivenciada ou tradicional, ela está despida de uma coisa lógica, razão, que é limitada, colocada pela regra, pela lei, pela punição. Aí sim. Tá? E, muito óbvio isso. Tá? Por que Hobbes vai dizer que o ser humano vai então querer se juntar, sair desse estado natural dele, seguir uma outra regra, acompanhar o que a maioria diz, constrói? Se eu não vejo muita vantagem nisso, então a resposta, claro, está aqui. O medo, a fobia que cada um tem vai fazer com que ele pense assim, eu vou chegar no fim dessa violência. Então, o medo de morrer muito cedo, o medo de ser violentado, o medo de ser furtado, o medo de ser assassinado, vai fazer com que eu pense, olha, é melhor me juntar ao outro, ao estranho, mas dentro de algumas regras elementares. Então, para não ter um fim trágico, o ser humano vai pensar em formar uma sociedade, elaborar uma construção social diferente do que ele vivia dentro do estado natural, sem os jus naturais. Tá? E assim levaria aí a primeira ideia de convenção. Então, essa união das pessoas, essa disposição de estar junto, levaria a ideia de que, pessoal, vamos nos juntar, mas quem vai mandar é a maioria. Então, a maioria legitima o poder. Tudo isso pensando na formação da sociedade, mas pensando o quê? No meu medo, no fim drástico que eu poderia ter. Então, assim sendo, vai se formando aí, segundo Hobbes, uma sociedade com o contexto da maioria. Mas não esquecendo, Hobbes é rígido. O poder tem que ser forte, o poder tem que ser soberano. Ninguém é supremo a esse poder. E para um homem que é mau, que não é social, que não tem uma tendência ao bem, para que eu vou colocar um estado fraco, um estado fragilizado? Não. Quanto maior potencial, mais resultado terá essa sociedade regida por um contexto teórico da maioria. Tá? E aí, e a força? E essa força do soberano, do Estado firme, do Leviatã, por que diz a força? Porque é o freio. É ele que vai frear. É ele que vai conter. Espera um pouco. Não é assim que se faz. Se você continuar cometendo seus erros, vai para a punição. Se você considerar que não consegue seguir os limites do nosso grupo, você será banido, você será preso, você será retirado desse bloco. E aí, pessoal, que coisa importante que ele diz aqui dentro disso. Já que a força é o freio e ela impõe-se pela posse, tá? O que as pessoas vão criar entre si é uma disciplina, vamos imaginar assim, que é uma disputa, uma competição. Então, essa competição ela vai ser retida. Esse desespero de atingir os meus bens, de querer os meus bens, de querer meus objetivos,
certamente ele vai ser aliciado pelo soberano, por o Estado, e dessa forma não mais eu terei, entre aspas, medo, a fobia, e não terei medo de um final infeliz para o meu filho, para minha esposa ou para quem quer que seja. Ok? E isso para realizar, se nós comentamos que o estado natural talvez não existiu, mas não tem como ele não ser real. Porque em algum momento a nossa sociedade não era teoria, era real. O matar, o roubar, o furtar, o desviar era uma concepção comum. Portanto, ele não é teoria, ele é real, mas também ele existiu na lei da natureza. Tá? Na lei da natureza, que leva sempre em conta a sua concepção de construção. Tá? E, claro, tá? Nós devemos entender que para Hobbes, tá? O indivíduo, tá? Todo indivíduo é sentenciador. Tá? Não é inclinado para o bem? Sentenciador em que sentido? Olha, fulano pegou uma coisa minha, acho que tenho que cortar o dedo dela. No dia seguinte, fulano pegou uma coisa minha, acho que eu tenho que espancá-lo e cortar 2 dedos. Só porque eu estou de mau humor. Ou seja, a lei vai mudando, a vontade da punição, porque quando eu estou bem, a minha sentença é pequena. Quando eu estou mal, quando eu estou rancoroso, quando eu estou de mau humor, aí eu vou ser um sentenciador terrível. Então, para não haver essa oscilação de poder, esse leva e traz, é preciso o quê? Que você deixe de ser sentenciador. Que você pare de julgar como se você tivesse todos os poderes na sua mão. E que você é supremo ou que você é superior. Assim, as pessoas devem mudar isso aqui, ó. Aplicar a lei que lhe convier. Ninguém pode aplicar a lei que lhe convém ao instante ou ao seu bel prazer. Tá? Isso não é dogma. E aqui é preciso pensar no que Hobbes está falando. Tá? E claro, tá? Uma observação comum. Tá? Essa observação aqui é que você vai perder essa arbitrariedade. Já que eu julgo, já que eu sentencio, já que eu escolho a forma independente do crime, um dia o meu bem-estar é mais relevante, no outro dia o meu mau humor é mais intolerante, e por esse motivo, esse ser humano, ele vai despertar no mundo da lógica, no mundo da razão, e vou sair da arbitrariedade. E se eu sair da arbitrariedade, tá? Essa vontade, essa guerra aqui, ela vai acabar. E eu deixo tudo isso para trás e ganho a linda e maravilhosa sociedade civil. Agora sim, se vai ter a maioria, agora tem leis, agora tem ordem e eu vivo na sociedade civil. Ok? Isso em Hobbes. Tá? John Locke, ele pensa um pouquinho diferente. Tá? Ele nasceu em 1632 e viveu até 1704. Também era inglês. Tá? Escreveu também alguns livros referente à formação do Estado, tá? Mas escreveu também outros livros na linha do neoliberalismo, por exemplo, que sobrevive em tese até hoje. Mas o nosso ponto aqui não é o homem ser tábua rasa, aqui é a segunda teoria do Estado, do governo, ok? Então, para Hobbes, a primeira coisa que tinha que se entender é que os seres humanos, eles têm direitos, tá? Então, antes, mesmo no estado natural, eu tenho direitos. Direito a quê? Direito à liberdade. Um direito, por exemplo. Eu também tenho direito à obtenção de sobrevivência. Tá? Eu também
tenho os meus direitos convivendo com a minha família, com a minha prole, com a minha árvore genealógica. Tá? E por isso ele considerava que daí advinham os tratados. Só que, pessoal, que tratados aqui são pequenos. Um tratado com meu primo, com meu cunhado, com meu vizinho, não significa um país, um estado, uma nação, um conjunto de elementos que vão ser reconhecidos por onde eu andar no meu país, por onde eu andar na minha região. Então, John Locke tem uma ideia de que o homem é bom, que é sociável, que não vai lesar, vamos dizer, o outro, não vai lesar o estranho. Portanto, ele vai dizer que não tem uma guerra generalizada. Olha aqui, uma guerra generalizada, de todos contra todos, do homem ser lobo, não. John Locke diz o seguinte: não tem uma guerra generalizada. Por que não tem uma guerra individualizada? Porque esse indivíduo tem os direitos aos bens, que são as coisas materiais, ele tem direito à vida, mesmo que ele seja um escravo no conceito da antiguidade. Ele tem direito à vida. E, óbvio, também tem direito à liberdade. Locke, o John Locke, ele coloca no justnaturalismo o direito intrínseco do homem. Então ele está se diferenciando de Hobbes por isso. Se Hobbes acha que ele é mau, o Locke considera bom. Se considera o direito à vida, o direito ao seu sustento e sobrevivência, Locke, em Hobbes, ele não concorda com esse pensamento. E, claro, o John Locke, ele diz no seu livro aqui, para essa concepção do direito natural, que os bens do ser humano, esses bens, eles só vêm através do trabalho. Só é conquistado através do trabalho. Por exemplo, vamos imaginar uma cena nessa condição, da sociedade no estado natural, que alguém viu uma maçã, foi lá, pegou essa maçã. Só porque eu estiquei meu braço, a maçã estava a 50 centímetros, a 1 metro da minha mão, estiquei meu braço, peguei essa maçã, já apliquei o trabalho. Portanto, ela é propriedade minha. É isso que torna a propriedade do sujeito. Portanto, é minha. Vi um lote de terra, aonde o meu olhar chegar, é meu? Não. Mas aonde eu cercar, será meu, porque eu apliquei o trabalho fazendo esse cercado, usando essa cerca para limitar. E isso sim tem que ser reconhecido por cada pessoa. Não se usa o trabalho para um outro chegar, não, é posse minha, não. É o trabalho que legitima os bens. Isso é fundamental em Locke. Não só a maçã, não só o trabalho, mas também tem outras delimitações. Não deixar estragar, não pegar demais, mas é esse o fluxo do pensamento de Locke. E, claro, ele diz aqui, quando você aplicou o trabalho, você limitou os outros a esse bem. Então agora tem um limite. A maçã está na minha mão. Mas tem um detalhe fascinante que algumas pessoas consideram como fundamental isso. Por exemplo, vamos imaginar que eu peguei 200 maçãs e não consigo comer essas 200 maçãs, mas elas vão estragar. E o John Locke diz, não pegue a mais para não deixar estragar, porque se você deixar estragar, vai para a punição. Então, pegou a maçã, as 200 maçãs, ótimo. Aí as pessoas ficam lá, morrendo de fome, ou velando você, ou esperando estragar a maçã para poder punir você. John Locke, e eu diria que o meu pensamento sobre isso, do ponto de vista exegético, hermenêutico, é muito simples. Peguei as maçãs, comi durante os 2, 3 dias 30 maçãs, ainda faltou 170. Simples. Eu
ofereço vender para um deles as maçãs. Ou eu, quando vejo que vai estragar, eu vou lá e faço doce, que vai durar esse doce mais 3, 4, 5, 6 meses. Portanto, eu não deixei estragar. Portanto, eu não vou sofrer punição. Então, Locke é muito franco quando ele diz nesse processo. Porque o trabalho limita você aos bens. Porque eu trabalhando, os outros não podem pegar as minhas coisas. Por quê? Porque isso é tácito. Não tem lei ainda. É estado natural. É os juros naturais a condição aqui. Então, é tácito, ou seja, não se expressa por meio de palavra. Fazendo, convivendo, não estrague. Ok? E aqui, obviamente, quando passa o tempo, aí sim vai haver uma convenção de todos, tá? Para quê? Para seguir o mesmo patamar. Pessoal, trabalhou? É da pessoa. É da pessoa, ninguém vai lesar, roubar, estuprar, furtar, fazer qualquer coisa do gênero. Porque o ponto principal aqui é entender que todos estão concordando agora em ser um único caminho, a seguir um único ponto, o de estar na sociedade, o de aceitar a sociedade e de conviver com as coisas que lhe são do bem, das coisas que lhe fazem real, das coisas que não te colocam em risco de morte, em risco de perder os seus bens. Assim, você vai considerar isso, que isso é um corpo político. Esse corpo político, ele é fundamental para quê? Para eu sair desse estado natural, desse estado de violência, do direito natural e passar por uma concepção melhor, mais tranquila, que me dê garantia aos bens.